Eu quero falar sobre a dor do pai rejeitado. Não vou falar do pródigo, fica tranquilo. Mateus capítulo 27, 46, ele diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Esta cena é conhecida por todos e fala da morte de Jesus naquela cruz. Aí nós vemos Jesus fazendo um clamor naquele momento. E ele não estava ali questionando Deus. Por que Deus, como muitos pensam? Mas Jesus, ele estava exclamando a mesma frase que tem no Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparastes? Ali tem um clamor também, que é uma figura da pessoa de Jesus. E aí essa é uma expressão profunda da alma de Jesus, onde ele carregava ali o pecado do mundo. Mas este não era o problema para Jesus. Pagar o preço pelo meu e o seu pecado nunca foi problema para ele. Ele decidiu: eu vou fazer isso. Ele não foi forçado, ele não foi obrigado, ele foi livremente para resgatar tudo aquilo por um único motivo: por causa do seu Pai. Ele queria alegrar o coração do seu Pai, restituindo a humanidade para ele. Então, por que ele clamava: meu Deus, por que me desamparaste? Ele clamou porque ele não conseguia pensar em ficar separado do seu Pai. Ele clamou porque para ele era difícil pensar que ele iria ter que se separar do Pai por causa da santidade de Deus e a multidão de pecados que a humanidade tem para ajustar com Deus e finge que não sabe disso. Aquele momento foi extremamente difícil para Jesus, e foi o mesmo temor com que ele orou lá no Getsêmani: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Não por causa da dor, do sofrimento, porque ele sabia que tudo isso ia acontecer, mas pensar em ficar longe de Deus, isso pesa. Todos aqueles que caminham com Deus, que conhecem a Deus, que experimentou o amor de Deus, que vive na presença de Deus, pensar que um dia possa viver sem Ele, não tem condição. Como vou viver nesse mundo sem Deus? Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Né? O que fazer com a nossa história de vida sem Ele? Para muitos não faz a menor importância, porque na realidade nunca conheceram a verdade da presença de Deus na sua vida. Mas para Jesus não, era uma agonia física muito terrível pensar que eu vou ficar um tempo sem meu Pai, um tempo sem comunhão, um tempo sem que eu possa estar falando com Ele, porque era uma prática diária estar na sua presença. Por isso ele sofreu tanto, irmãos. Tanto, mais do que apanhar, mais do que cuspir, bater, pregar o prego nas suas mãos. Foi dolorido, claro, não estou desvalorizando nada disso, mas a sua dor maior é pensar ficar longe do seu Pai. E é triste que nós vemos hoje que há muita gente não se importa com Deus. Muita gente não valoriza o tempo com Deus. Muita gente que até se diz cristão não tem prazer em estar com Deus. E às vezes só lembra de Deus no domingo. Só quando vem para o culto, quando vai para a missa, quando vai em algum lugar, ou na hora da dor, da dificuldade, do problema. Vive normalmente sem Deus. Será que conheceu Deus? Será que experimentou de verdade essa intimidade com Deus? Queridos, é impossível experimentar a graça do Senhor e viver longe dela.